som. Voltou, Matheus? Voltou? Voltou o som aí? Vamos ver aí se voltou o som. Voltou? Ah, então beleza. Ei, pessoal, é duro, hein? Ao vivo aqui não é fácil não, viu? Mas, vamos lá. Obrigado a todos aí que estavam conectados, de fato. Escapou o cabo aqui, mas agora já está resolvido o problema aí. Espero que sim. Muito bom dia, minha querida Alessandra Passarelli, o Júnior Emílio, a Ângela de Camargo, a Ana Gregor, a Carla Oliveira Faraone, o Júnior Emílio, obrigado, viu, Júnior, por avisar. O Carlos Alberto, a Ana Gregor fez uma pergunta, a gente vai refazer aqui. O Luiz Roberto Campos Silveira, a Eliara Rizzi, o Matheus, a Vânia, bom dia, bom dia. O Berci Cassimiro, o Guina Pistili, o Matheus aí já pôs que estava sem som, mas já foi corrigido. Meu amigo Mauro Neres, o doutor Otávio Barros, o Carlinhos Longo, olha aí, a Aline Minarelli Resch, o Júnior, agora pois está normal. Obrigado, viu, Junião? Valeu mesmo aí pela participação. Doutor, então vamos começar de novo aqui, né? Vamos dar um bom dia novamente pro pessoal, né? Exatamente. Bom dia, Valério. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vitrine. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, né, para fomentar esse tema sobre a reforma previdenciária, que é um tema atualmente em debate de uma forma constante na mídia. E é muito satisfatório para nós estar aqui hoje, trazer para a população, estar trazendo para a população realmente a atualidade da reforma previdenciária, para que os trabalhadores, os segurados do INSS, os ouvintes da rádio, eles tenham realmente uma tranquilidade para que consigam conhecer o que realmente a reforma previdenciária está nos aprontando, está nos trazendo, né? E consiga realmente ter uma condição de escolha se realmente vai condizir com a aprovação da reforma ou não, se é a favor ou não. Então é muito importante fomentar esse tema justamente para trazer transparência para a população. São muitas PECs aí, né, doutor? Vindo aí, cada dia eles lançam uma coisa, cada dia eles pedem uma coisa, cada dia eles mudam uma coisa, e se não for uma pessoa capacitada, né, como é o senhor, para poder resolver e entender essas coisas aí, a gente fica a Deus dará. Então, como a nossa querida Ana Gregor tinha feito uma pergunta aqui, ela disse: bom dia, gostaria de saber como fica a aposentadoria especial na área da saúde, se mudou alguma coisa, doutor? Perfeito, Ana. Primeiramente, bom dia, muito obrigado pela participação. É uma dúvida muito comum, né? Até porque é um benefício que hoje, junto ao INSS, é um dos mais vantajosos, que é a aposentadoria especial. Esse tipo de benefício hoje, até o momento nós não tivemos a alteração da reforma previdenciária, então ele é concedido para aquele trabalhador que tenha desenvolvido aí durante 25 anos, né, atividades nocivas à saúde, e independente da idade, a pessoa consegue sim a concessão dessa aposentadoria especial, demonstrando a especialidade da atividade, independente da idade. Então, assim como outros benefícios, de um modo geral, a reforma previdenciária também irá atingir a aposentadoria especial, tá? Ela vai atingir em duas situações. Primeiro, vai ser exigida uma idade mínima, tá? Além do tempo de contribuição de 25 anos, 15 ou 20 anos de contribuição, ela vai estipular também uma idade mínima para o trabalhador para conseguir a conquista dessa aposentadoria especial, e também vai ser afetada em relação à renda. Então, de uma forma geral, a aposentadoria especial, que é um tema muito polêmico, um tema muito complexo, que demanda um certo tempo para nós podermos esse bate-papo, mas de um modo geral ela também vai ser afetada, tá? Então é importante que a população que já está prestes a se aposentar ou que busca a aposentadoria especial já faça o seu planejamento, e se existir a possibilidade de buscar o benefício, que tente conquistá-lo. Até porque, se a reforma vier a ser aprovada, poucas pessoas irão entrar na regra de transição e serão afetadas de um modo que não vão conquistar a aposentadoria especial. Então, o ideal é correr atrás desse benefício de um modo correto, de um modo com uma cautela, para buscar, obviamente, o melhor benefício. E a aposentadoria especial é um dos melhores benefícios, que também, infelizmente, serão afetados. E a gente vê aí que eles mudam, né, do dia para a noite, né, doutor? Eles mudam, eles entram com essas PEC, com essas coisas. Cada dia eles mudam, e vai ser a aposentadoria especial, né, como o senhor acabou de
de explanar aí, e a aposentadoria normal vão ser duas vertentes. Uma é diferente totalmente da outra. Essa regra de transição na aposentadoria especial, ela muda também muita coisa, né? Sim, na verdade, a ideia da proposta da PEC 06, que é a nova Previdência, ela trazer uma aposentadoria única, que seria a aposentadoria por idade. E não vai ser diferente na aposentadoria especial. Então, hoje, como eu disse, ela não tem uma idade mínima, assim como a aposentadoria por tempo de contribuição. Basta demonstrar o tempo exercido em atividades nocivas, né? No caso, 25 anos, ou 20 ou 15, dependendo da atividade. Então, com a proposta da reforma previdenciária, ela também estipulará uma idade mínima para a aposentadoria especial. Além da pessoa conquistar aí, ter trabalhado esse período todo exposto ao agente agressivo, químico, ruído ou biológico, a pessoa também vai ter que conquistar ali uma idade. Então ela vai ter que ter um período de uma idade mínima, dependendo da aposentadoria que ela for pedir, se for 25 ou 20 ou 15, mas também vai ser afetada com uma idade mínima, de Isso modo tudo geral. dentro da área da saúde, doutor. É, independente. Independente. Exatamente, porque a aposentadoria especial, ela não é apenas para trabalhadores da área da saúde. Ela pode ser desenvolvida ou concedida para trabalhadores, de um modo geral, que desenvolvem atividades expostas a agente agressivo. Então nós temos o ruído, o agente químico, o biológico, que se envolve na área da saúde. Então, independente do desenvolvimento da atividade desse trabalhador, se a função dele ele está exposto a agente nocivo, ele tem direito à aposentadoria especial. Então, com a proposta da reforma, a dúvida da Ana é justamente nesse ponto. A aposentadoria especial também será afetada de uma forma bem agressiva, como as aposentadorias de um modo geral. Entendi. Tá bom aí, Ana. Tá respondida aí a sua pergunta, né? Espero que isso possa lhe valer, né? Para que você possa, aí, se tiver, como o doutor colocou muito bem aqui, se tiver chegando ao ponto aí de pedir essa aposentadoria, que faça o mais rápido possível, né, doutor? Para que não fique para trás depois. O pedido da aposentadoria, de um modo geral, ele tem que ser realizado com bastante cautela, até porque é necessário fazer um planejamento. Então, faça primeiramente o planejamento, analise se realmente é um benefício que é vantajoso, né? Não apenas solicite qualquer aposentadoria, porque a reforma está para ser aprovada. Mas primeiro, faça esse planejamento, uma atualização dos seus dados cadastrais, do seu período contributivo, realmente analise se existe a possibilidade de buscar um melhor benefício e aí sim pode fazer a solicitação. Não há desespero de solicitar um benefício qualquer simplesmente por causa da reforma, até porque algumas pessoas têm o respaldo do direito adquirido e não vão ser aplicados ou atingidos pela reforma previdenciária. Olha aí, então tá aí, Ana, tá respondido aí. Muito obrigado pela sua participação aqui, seja sempre muito bem-vinda. Agora são 9h49, a gente pede desculpa aí, né, no começo aí que ficou sem áudio, que tinha desconectado um cabo aqui, mas já tá resolvido. Olha, o Newton José Leão também tá aqui, o Birdi, o Leandro e a Camila, a Aparecida Bento também está aqui. Olha aí, tem bastante pergunta hoje, hein, doutor? Tem bastante pergunta aí. Olha lá, se estiver chegando. Olá, bom dia, doutor Marcos. Eu gostaria de saber se o trabalhador rural, o que é que ele precisa para poder estar dando entrada na aposentadoria dele, trabalhador que trabalha na zona rural. Quais são as documentações que ele precisa para estar dando entrada no seu benefício e a idade também? Olha aí, doutor, mais uma pergunta da nossa querida Ana Aparecida Bento, quer dizer. Aparecida Bento, bom dia. Realmente é uma excelente pergunta também. O benefício do trabalhador rural, que é a aposentadoria rural, também vai ser afetado, né? Obviamente que vai ter, já está sendo afetado na realidade. Nós tivemos a alteração recente da Lei 13.846, que já trouxe alguns requisitos específicos para o trabalhador rural. Hoje, o trabalhador rural, no caso do homem, é necessário 60 anos de idade, na aposentadoria por idade, né? E 15 anos de contribuição, então ele tem uma redução de 5 anos. E a mulher também, 55 anos de idade e 15 anos de trabalho exercido em atividade rural. Então, com a nova alteração que já está em vigor, a partir do ano de 2020 vai ser estipulado a necessidade de um cadastro diretamente junto ao INSS. Então, aquela declaração que era feita antigamente por um sindicato rural já não tem mais validade. Então, é importante que o trabalhador rural, a partir agora da solicitação desse benefício, ele junte o máximo de documentos possíveis,
hoje ainda é possível essa tipo de solicitação com documentos rurais simples, que seria, dentre outros, nós temos aí certidão de nascimento, nós temos bloco de notas, fotos, existem vários documentos que são possíveis para que você conquiste a demonstração do exercício da atividade rural. Então, existe sim essa possibilidade, são inúmeros documentos que são possíveis a juntada, tá? Além de provas testemunhais. Então, o ideal é primeiramente analisar a situação do segurado, realmente fazer uma projeção para ver se o benefício da aposentadoria por idade é o que vai se enquadrar na situação desse segurado e aí juntar a documentação que ela tiver pertinente. Obviamente que muitas pessoas não têm essa documentação e a prova material, ela início é necessário para a concessão desse benefício. Simplesmente testemunha, a legislação entende que não é possível. Então nós temos que ter a prova documental, obviamente que qualquer tipo de documento que demonstre o início da atividade rural e, se possível, aí ter o fim também. Então, com bloco de notas, contrato de meieiro, existem outros documentos que são importantes. Isso vai depender da atividade que esse trabalhador rural desempenhou. Nós temos também vários tipos de trabalhadores rurais. E aí sim, a fazer essa juntada de documentação e ver se for pertinente a aposentadoria por idade rural, aí fazer a solicitação. Então, são alterações que certamente irão acontecer com a própria proposta da PEC 06, assim como já aconteceu com a Lei 13.846, que já está em vigor. Olha aí, é a nossa querida pastora Cida, que teve ontem aqui, né? Lá da creche rural. Ela é a nossa amiga, tiveram ontem batendo um papo aqui e tá acompanhando aqui. Obrigado pela pergunta. Valeu, viu, pastora? Muito obrigado pelo carinho aí, pela audiência aqui. Muita gente conectada aqui. Agora são 9h53. Tem mais gente conectada aqui. Vamos ver quem mais está aqui. O Wilton José da Silva. Olha aí, bastante gente aparecida. A Vânia, o Luiz Roberto. Olha, bastante gente conectado aqui conosco. Doutor, vamos entrar num assunto aqui, né? Pertinente também, é isso aí. Veio duas perguntas já legais aqui, né? Que o senhor muito bem respondeu. Como é a regra atualmente do valor do benefício na pensão por morte, doutor? Perfeito. Valério, só para dar uma introdução em relação à sua proposta da reforma previdenciária, a proposta da emenda à Constituição, a PEC 06, ela tem realmente um impacto mais devastador nos direitos sociais. Então, por que é tão devastador? Porque ela realmente vai alterar normativos de maneira ampla e drástica, né? Então, ela vai retirar direitos, ela vai diminuir o valor dos benefícios previdenciários e vai ampliar, na verdade, o abismo social que nós temos, né? Nós temos um abismo social, ele vai ser ampliado com as camadas que formam realmente a base da pirâmide econômica nossa, que é da própria sociedade, que eles são os trabalhadores vinculados ao regimento geral. Então, com essas propostas, obviamente que esse abismo ele vai ser majorado, infelizmente, né? Uhum. Então, o governo ele utiliza um modelo atuarial totalmente desconhecido para aprovar essa PEC 06. Então, são microdados que são bem inconsistentes. Não foi feito nenhum tipo de cálculo atuarial, análise demográfica, para realmente chegar a uma conclusão proposta e real que nós devemos ter com a reforma previdenciária. Então, a sociedade, em razão do que está acontecendo, ela está prestes realmente a sofrer profundas transformações no modelo de proteção social, né? Então, a PEC 06 ela vai vir para restringir realmente direitos, né? E caso realmente a gente não consiga fazer nada, a gente não consiga impedir ou minimizar realmente esse fato, eu não tenho sombra de dúvidas para te falar que a Previdência Social pública ela está numa iminência de entrar num capítulo trágico da nossa história do Brasil. Isso é uma realidade. Nós não podemos da fugir. Forma que vem caminhando, né, doutor? Exatamente. A gente não pode fugir disso, né? Mas hoje, como o nosso tema realmente é da pergunta da pensão por morte, é um tema específico realmente da pensão, que vai ser um dos benefícios que certamente serão drasticamente atingidos, ela, como eu já disse agora há pouco, ela já foi alterada inúmeras vezes, né? A pensão por morte ela já teve várias alterações. Então ela foi alterada lá em 2015, depois ela foi alterada agora, lá aqui em 2019, né, com a chamada lei do pente fino, e esse benefício ele já
ele já teve as alterações impostas da possível reforma já com a Lei 13.846. Então já começou a reforma previdenciária para a pensão por morte, né? Verdade. Entre outros benefícios. Mas a regra atual da pensão por morte, o cálculo do benefício, hoje, como nós não tivemos nenhuma alteração da reforma ainda, ela é paga no valor de 100%, tá, do benefício ao que o instituidor falecido, que era o segurado do INSS, ele teria direito de receber, né, ou que ele já estava recebendo do INSS, sem qualquer tipo de redutor. Então hoje essa pensão por morte ela é 100% do que o falecido vinha recebendo como aposentadoria ou do que ele teria direito de receber, tá? Também não tem nenhum tipo de redução nessa aposentadoria. Com já a alteração em 2015, ela já trouxe alguns obstáculos para certas pessoas conquistarem a pensão por morte. Então, a partir de 2015, não são todas as pessoas que conseguem receber a pensão por morte de uma forma vitalícia, tá? Então, nós temos ali, na verdade, 6 regras que vai depender da idade da pessoa. Então, para você conquistar a pensão por morte vitalícia hoje, por resto da vida, o dependente ele tem que ter maior de 44 anos. Tá? Se ele tiver mais de 44 anos hoje, ele consegue receber pensão por morte de uma forma completa, 100%, e também de forma vitalícia. Aí vai depender da idade e o período de concessão dessa pensão por morte vai ser reduzido. Então, para fim de exemplo, se tiver entre 20 anos de idade e os 41 anos de idade, ou até 43 anos, o benefício, na verdade, ele vai ser concedido 20 anos. Então, se tiver entre 41 anos de idade e 43, a pessoa vai gozar esse benefício por 20 anos. E somente a partir dos 44 anos de idade que esse benefício vai ser vitalício. Então, essas regras já foram introduzidas desde 2015. Elas já estão valendo. Já estão valendo. Já estão valendo. Já estão valendo, exatamente. Então, com a proposta da reforma, certamente irá ter várias alterações, né? Inclusive em cima da renda da pensão por morte. Mas hoje a regra atualmente do benefício é essa. Ela é 100%, o valor integral do que o segurado deveria ter direito, né? Ou que já estava recebendo sem nenhum redutor. Olha aí, tá vendo? Olha como que as coisas mudam tão rápido aqui nesse país aqui, né? Que não dá tempo nem do doutor estudar aqui, que eles já mudaram novamente, né, doutor? Vem todo dia, como a gente disse aqui, vem PEC todo dia aí alterando essas regras, alterando essas normas aí, que é por isso que eu digo, gente, não adianta aí querer bater cabeça sozinho, procurar alguma coisa aí que vocês não vão conseguir, não. Tem que ser através de pessoas que estão engajadas e que entendem do assunto, porque senão vai ficar batendo cabeça e não vai conseguir. Olha que a pastora Cida colocou aqui: doutor, obrigada pela informação, é de grande valia, e gostaria de deixar o convite para que o senhor pudesse um dia, como voluntário, estar juntamente conosco aqui na Associação de Mulheres das Irmãs, e sim para estar dando algumas explicações para o trabalhador rural aqui do bairro Chaparral, Faxina, Belina e Rubião. Aguardo um retorno, um abraço. Ele vai, com certeza, ele vai ver a possibilidade aqui, né? E vai estar entrando em contato aí com a pastora, né, doutor? Sem dúvida, Aparecida. Obrigado pelo convite. É uma satisfação poder passar para a população realmente as alterações da reforma, né? Para que a população tenha uma tranquilidade e conheça realmente seus direitos. Então, o convite já está aceito com o maior prazer. Então, como o senhor viu, o senhor estava acompanhando ontem aqui o nosso bate-papo. Ela tem lá, né, a creche rural, lá no Faxinal, lá, e atende mais de 50, 60 crianças lá. E tem essas famílias aí que são todos eles, né, trabalhadores rurais, lá que eles mantêm na creche. Então, para eles vai ser uma boa valia, né, a presença do senhor, e poder explicar a eles lá como que é a função aí, como que vai fazer essa aposentadoria aí, mediante a todas essas mudanças, né, doutor? Perfeito. Valeu, minha querida pastora. Valeu mesmo, muito obrigado. Olha, o Bruno Sanches também já está conectado. A dona Cidinha Barros está mandando um bom dia, bom dia. A Júlia Biancofiore também está conectadinha conosco aqui. Doutor, na sequência aqui, e qual é a proposta apresentada pelo governo através da PEC 06? Essa é de lascar, né? Realmente, Valéria, a PEC 06, na realidade, ela objetiva a reduzir essa porcentagem da pensão por morte, né? Então, o valor da pensão por morte, ele será equivalente, é bem complexo essa explicação. Então, o valor proposto na PEC 06 da pensão por morte, ela vai ser iniciada com uma cota
familiar de 50% do valor da aposentadoria que era recebida pelo segurado, né? Ou daquela que ele teria direito de receber na época, tá? Acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100 pontos. Nossa, então, vai ser nessa regra? ela vai ser estipulada desses modos, ou seja, ela inicia com 50%, tá? E vamos dar um exemplo. Se o segurado falecido ele deixou uma esposa, a pensão por morte dela vai ser de 60%. Então é 50% da cota à parte, mais 10% da esposa. Deixou a esposa e um filho, 50% da cota à parte, 10% para a esposa, 10% para o filho. Então, para que essa dependente ela tenha 100% da renda, ela vai ter que ter 5 filhos ou 5 dependentes. Que coisa maluca. Como é que eles chegam nesse percentual, nessa classificação? Veja bem, é uma coisa maluca, né? Exatamente, é um cálculo bem complicado, não um cálculo simples de se fazer, realmente vai ter que ser feita muita adaptação. Eu creio que na pensão por morte a jurisprudência vai ter que ter muita calma, muita cautela para pacificar e flexibilizar as alterações, né? Mas o cálculo da pensão por morte, além de iniciar com essa cota de 50%, mais 10% dependente, nós vamos ter que analisar duas vertentes. Primeiro, se o falecido, ele não era aposentado, o cálculo é de uma forma. Nossa. Se o falecido, ele era aposentado, o cálculo é de outra forma. Então eu trouxe aqui alguns exemplos só para a população ter a ciência como vai ficar a pensão por morte de um modo geral, tá? O cálculo, se o falecido, ele era aposentado, como que ele vai funcionar? Ele vai ser a média de todas as aposentadorias, a partir da reforma previdenciária, ela vai ser de 100% de todos os salários. Ou seja, hoje é 80%. Os 20 menores são desprezados. Isso é benéfico para o segurado, porque muitas vezes ele trabalhou num período onde recebeu o salário mínimo, esse período é desprezado, não afeta uma redução da renda. Com a proposta da reforma, não apenas na pensão por morte, mas nos benefícios de aposentadoria de modo geral, o início do cálculo vai ser 100% a partir de julho de 94. Tá? Independente se era salário mínimo ou não. Então, se o instituidor ele não era aposentado, o cálculo dele vai ser da seguinte maneira, só para fins de exemplos práticos. Suponhamos que a média salarial de um falecido que não fosse aposentado, mas ele está numa expectativa de receber uma aposentadoria num valor de R$2.000, por exemplo, como que vai ser feito? Em cima desses R$2.000, você vai aplicar aí apenas 60% desse valor. Tá? Então vamos colocar de R$2.000 seria um cálculo em cima de R$1.200, né? Em cima desse valor que é aplicado, os 60%, é que aí nós multiplicamos os coeficientes dos dependentes. Então, se a gente mantém naquele exemplo, onde o falecido deixou uma esposa e um filho, a renda dessa aposentadoria vai ser de 70% em cima dos R$1.200. Ou seja, a renda dela vai ser de R$720, menos que um salário mínimo. Tá? Mas então, aí certas coisas, né? Como o senhor vem explicando todas as vezes que vem aqui, certas coisas que eu não consigo entender. Se eles alegam uma coisa, que a aposentadoria não pode ser menos que um salário mínimo. E agora, num caso desse, como é que pode? Na pensão por morte, ela tem um detalhe. Eu vou chegar nesse ponto. Ela pode sim, ela vai ser concedida abaixo do salário mínimo, tá? Só que nós temos alguns percalços para chegar a ser atingido menos que um salário mínimo. Essa situação, ela vai chegar no seguinte ponto. A pensão por morte, se o cálculo realmente for esse, o segurado ele pode receber a pensão por morte abaixo de um salário mínimo, desde que ele possua outra fonte de renda ou outra fonte de aposentadoria. Então, suponhamos que o aposentado, o dependente que vai receber uma pensão por morte, ele já é aposentado e o cálculo da pensão que ele iria receber de abaixo do salário mínimo, ele pode receber abaixo do salário mínimo. Agora, se ele não tiver outra fonte de renda, não tiver outro benefício, já está estipulado que o salário mínimo, nesse caso, seria o ideal. Então, nesse então exemplo, tem essas duas vertentes aí. Exatamente. Então, vai depender se o dependente, na realidade, que iria receber a pensão por morte, ele já estava em gozo de algum benefício ou ele teria alguma
nenhuma outra renda. Nessa situação, a pensão por morte pode ser abaixo do salário mínimo. Agora, se esse dependente que iria receber a pensão por morte não tem nenhuma fonte de renda, a única fonte de subsistência for a pensão por morte, o benefício dele, mesmo que no cálculo seja abaixo do mínimo, ele vai receber o mínimo. Ah, entendi. Então são entendi. dois cálculos diferentes. O primeiro é assim, o instituidor, ele não era aposentado. E aí tem esse ponto que o cálculo é mais grave. Por que ele é mais grave? Porque ele vai utilizar todo o período contributivo em cima dessa pensão, né, dessa aposentadoria, multiplica por esse coeficiente de 60%, né? Entendi. E aí aplica em cima desse coeficiente a alíquota da cota familiar. Então, nesse caso, ele tem uma redução um pouco maior, tá, do que no segundo ponto, que é justamente se o instituidor, se o falecido, ele era aposentado. Então, se esse era aposentado, a fórmula de cálculo é um pouco diferente. Nessa situação, como que vai funcionar? No meu exemplo prático, o mesmo exemplo, R$2.000 de salário que ele estaria recebendo, tá? É em cima desses R$2.000 que você aplica a cota familiar. Então, no exemplo, nós colocamos que ele teria uma esposa e um filho, ou seja, nessa situação, automaticamente a renda da esposa seria 70%. Porque é 50% da cota familiar, 10% para a esposa, 10% para o filho. Esse 70% você multiplica em cima da renda da pensão que ele tá, da aposentadoria dele. Entendi. Ou seja, em cima dos R$2.000, automaticamente nessa situação a renda da pensão dela seria 1.400. Então é bem mais vantajosa do que na primeira situação, quando ele não era aposentado. Tem isso Então, também. São várias. Exato. A fórmula de cálculo da pensão por morte, ela é muito complexa. Nós vamos ter que avaliar no momento do óbito, se ele era aposentado, se não era, quantidade de dependentes que essa pessoa tinha, para saber exatamente o tipo de renda que esse segurado vai ter, esse dependente vai ter para receber. Então percebe que realmente a PEC ela está trazendo drásticas alterações na pensão por morte, inclusive em relação à possibilidade de receber valores abaixo do mínimo se não tiver outra fonte de renda. Tá? Então são duas formas de cálculos bem diferentes. Olha aí, tá vendo, pessoal? Olha quanta informação, né? Tem que ficar muito atento, porque hoje não adianta, né, a pessoa querer requerer sua aposentadoria e direto na agência do INSS, ninguém vai explicar nada, não. Vocês não tenham nem dúvida. Não vai chegar lá e vai ter uma explicação dessa que não vai ter. Eles falam, ó, tem direito ou não tem direito, é só isso que eles falam. Não é verdade, doutor? Ninguém vai chegar lá e falar, ó, não, você tem que trazer isso, fazer isso, você tem que ver esse lado ou aquele lado. Ninguém vai dar essa informação. Não vai, infelizmente era a obrigação deles, que são pagos para isso. Mas infelizmente a pessoa chega lá e fica Deus dará, não é verdade? Valéria, agora a partir de julho, o INSS ele já se tornou praticamente totalmente digital. Ou seja, o único benefício que o segurado consegue diretamente na agência agendar, solicitar, é o auxílio-doença. Só isso? Só esse benefício. O restante, ele é totalmente digital. Então, tem que se atentar bastante. Quando for requerer um benefício pelo telefone 135, tome muito cuidado, porque se você faz a solicitação, você não consegue juntar a documentação. Muitas vezes é apresentada uma carta de exigência pelo INSS e esse segurado que solicitou o benefício não tem esse conhecimento. Ou às vezes porque mudou de endereço, ou não tem o conhecimento de ter acesso a uma rede social, ou até o computador para poder acessar o site do INSS. E aí com isso, infelizmente, o benefício acaba sendo negado. Então, o ideal é tomar muito cuidado na solicitação do pedido. Até porque o INSS, devido à demanda, a resposta está sendo um pouco mais demorada, né? Então, nós temos casos na prática de praticamente benefício a quase 6 meses sem a resposta. Nossa. Então, isso é uma situação corriqueira. Obviamente que o INSS está com uma demanda absurda, mas tome cuidado na solicitação do benefício para evitar que ele seja negado simplesmente por falta de documentação. Então, isso é importante fazer essa análise antes de solicitar o benefício. E como o senhor colocou muito bem, dependendo da posição da aposentadoria, tem que saber bem a forma que vai pedir, de que forma que vai ser pedido, ou por tempo, ou por idade, ou por isso, por aquilo. Porque a pessoa que for leiga, quiser entrar no site, quiser fazer esse pedido, ela pode perder dinheiro, né, doutor? A projeção é o ideal.
A projeção ideal porque o INSS, ele tem a base de dados dele, existe um sistema no INSS que é chamado de CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Todo segurado, todo trabalhador que contribui para a Previdência Social tem a base de dados fixadas nesse dado. Então, nesse sistema, o INSS tem todo total controle das suas contribuições, seja ela como contribuinte individual, um facultativo, os períodos trabalhados e, às vezes, por por omissão de alguma empresa ou por omissão de um tipo de recolhimento, o INSS não tem como saber se aquele recolhimento está correto. Então, a hora que você efetua o cálculo no próprio sistema que o INSS já disponibiliza, você vai perceber que está faltando alguns períodos trabalhados, que é comum. Então, nessa situação, você tem que fazer a atualização desses dados para deixar que o seu benefício não seja afetado. E, obviamente, que você consiga buscar não qualquer aposentadoria, mas a mais vantajosa. E isso é ideal. Olha aí, tá vendo, pessoal? Então, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo na hora de requerer a sua aposentadoria aí, que você pode, né, tá trocando aí as bolas e vai sair perdendo. Tem que procurar um profissional, como a gente diz todos os dias aqui. Tem que procurar um profissional. 10 horas e 11 minutos. Muito bom dia, meu querido amigo Marco Condésio da Rosa. O Alexandre Mato Xandão tá pondo aqui. Bom dia, Valério. Forte abraço, meu amigo. Outro para você. A Vanessa Hélida Espadotti, também conectada aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho. Seja sempre muito bem-vinda. E na nossa batida aqui, né, da aposentadoria, hoje, no caso de morte, e na hipótese, doutor, de cessar a cota de um dependente, será repassada aos demais dependentes essa aposentadoria ou não? Hoje, Valério, essa cota à parte ela é repassada. Tá? Então, na situação aí em que a mãe ela tem um filho, esse filho que era dependente, ele perde a qualidade de dependência, ou seja, ele ultrapassa os 21 anos, ou de qualquer forma ele não é mais dependente do benefício que estava em gozo, essa cota é repassada para a mãe. Agora, com a proposta da reforma previdenciária, essa cota vai cessar. Então, lá no artigo 23, a PEC ela estipula que as cotas por dependente, elas cessarão com a perda dessa qualidade e não serão mais reversíveis, né, aos demais dependentes. Então, ela vai preservar o valor de 100% da pensão por morte, mas ela não vai repassar para a dependente que ficou com a sua qualidade de instituidora mantida, essa cota à parte. Então, nessa situação do nosso exemplo, se aquele filho que completa 21 anos, ele estava como cota à parte de benefício, ao invés de ser 70% da pensão, vai ser 60%. Então, essa cota à parte, ela se extingue com a perda da qualidade de dependente. Olha então, esse aí. é um outro ponto. Olha, tá vendo? Olha quanta informação, hein, gente? É muito importante, né, ficarem atentos, ou quem não deu para acompanhar a entrevista inteira aqui, o bate-papo aqui com o doutor, não se atente depois de assistir novamente, para que você fique ciente de todas essas opções que tem aí, mas sempre, né, bem amparada, para que não venha mais para frente aí poder perder os direitos que tem, porque já estão tomando tudo que a gente tem. E se você fizer aí, né, um cálculo errado ou fizer um pedido errado aí, pode perder mais dinheiro ainda, né, Marquinhos? Exatamente. Nossa, não brinca não. Olha aqui, e pode acontecer, doutor, da pensão por morte ser inferior a, como o senhor disse aí, ao salário mínimo, dependendo da situação, né? Como o senhor já relatou aí, pode ser que aconteça, né? Exato. Essa é uma das principais dúvidas, né? Como nós acabamos de citar, o valor da pensão por morte, com a proposta da reforma previdenciária, ela pode sim ser inferior a um salário mínimo, né? Só que caso o dependente ele possua outra fonte de renda, aí nessa situação, ou uma aposentadoria, ou se recebendo algum, por exemplo, um auxílio-doença, e quando for cessado o auxílio-doença aí, realmente ela vai poder receber somente a pensão. Então, se essa dependente ela já estava em gozo de algum benefício ou tem alguma outra fonte de renda, a pensão por morte pode sim ser abaixo do salário mínimo, né? Então, infelizmente, o salário mínimo, ele realmente é o mínimo existencial para o núcleo familiar, né? Sim. Então, a pensão por morte, ela é um benefício que é substituidor de renda. Esse é o objetivo dela. Então, sem dúvida, se aprovadas essas alterações, nós vamos ter diversas ações de
inconstitucionalidade, até porque a pensão por morte é um benefício, como eu disse, substituidor realmente de renda. Muitas pessoas vão ter somente esse benefício para estar em gozo, né? E aí vai ter que avaliar, no caso concreto, a situação. Se existia alguma outra fonte de renda, nessa situação a pensão por morte pode ser abaixo do mínimo, aí depender do cálculo que foi ser efetivado. Agora, se essa dependente ela não tinha outra fonte de renda e a pensão por morte for o único benefício que ela vai ter para a sua subsistência, a pensão por morte, mesmo que o cálculo, nosso exemplo, ficou abaixo do mínimo, ela vai receber hoje R$ 998, que é o mínimo federal. Então, e tem muita gente aí, você vê lá daqueles colarinhos brancos, aqueles toga preta lá, né, o salário mínimo. Será que uma pessoa daquela lá, que estão lá em cima, conseguiria viver com 2 filhos aí, viver com salário mínimo, né, doutor? Eles expõem muito esse caso, recebe um salário mínimo, vai receber mais do que um salário mínimo. Eles expõem esses casos direto. Mas eu acredito não, né? Pela mordomia que eles têm lá, tanto é que eles brigam lá para não sair de lá do poder, eles vendem até a mãe, né? Eles vendem a mãe na época de campanha política. Eu gostaria de saber como que um canalha daquele conseguiria viver com salário mínimo aí, impondo na cabeça do trabalhador todas essas regras aí e tirando todos os direitos. Como o senhor colocou bem aí, muitas vezes o provedor desse salário mínimo é o pai da família, ele vem falecer e aí não tem nem um salário mínimo para viver, e botijão de gás a R$80, não sei o que lá, 100 conto, e vai aí por diante. Como é que vive? Como é que sobrevive? Não é nem viver, é tentar sobreviver. Exato. Não é verdade? A pensão por morte, por ter caráter substitutivo de salário, ela vai ter que ser realmente limitada ao mínimo existencial, na possibilidade de não existir nenhuma outra fonte de renda. Mas o salário mínimo hoje é o próprio nome já diz, né? Ele é o mínimo existencial para o núcleo familiar. Então a grande maioria da população, muitas das vezes, que recebem às vezes até um salário mínimo, eles, dependendo da situação, são provedor da própria família. Então, isso mesmo. Muitas vezes aquele aposentado ou até aquela pensionista, ela é o que garante a subsistência da própria família, né? Nós estamos no Brasil, é comum, muitas vezes a dependente, ela existe, uma filha que está desempregada, ela cuida de uma neta, então a pensão por morte, obviamente que não é o benefício mínimo somente para ela, né? Ela vai manter a família de um modo geral. Esse que é o grande problema. O núcleo familiar. Então, isso são pontos que nós vamos ter que avaliar se caso a reforma venha a ser aprovada. Certamente o judiciário vai ter que flexibilizar várias alterações e por isso terá ações inconstitucionais em relação ao texto da PEC. Não tenha dúvida. E nessa sequência, doutor, e como ficará a renda de quem for acumular benefícios com a pensão por morte? Essa é uma outra alteração bem gravosa, realmente trazida pela PEC 06. Uma das alterações que a PEC nos traz, além da possibilidade de existir um salário mínimo, né, ou abaixo do mínimo também, dependendo da situação, nessa situação, hoje a pensão por morte ela pode ser acumulada, ou seja, se a dependente ela já está aposentada, ela tem lá a sua renda de um salário mínimo e vem ao falecimento do seu esposo e ele também tem direito a um benefício, ela pode receber a pensão dele de uma forma integral. Hoje, suponhamos que fosse R$2.000, ela receberia R$2.000 da aposentadoria dele através da pensão por morte, mais o salário dela. Com a proposta da reforma, isso vai alterar. Vai alterar na seguinte situação. A ideia da proposta da PEC 06, o governo ele quer criar algumas reduções, né, uma escala de reduções nessa acumulação, com limitação nessa acumulação de benefícios para cônjuges ou até para os companheiros. Então, primeiro você vai ter que avaliar se esse dependente ele já recebia um benefício, ela vai ter que optar. Então, ela vai poder escolher se ela vai ficar com a aposentadoria dela, se for mais vantajosa, ou com a pensão por morte. Então ela vai poder, primeiro, receber 100% do benefício de maior valor, mais o percentual somente do valor dos demais. Então significa o quê? Se essa pessoa recebia a pensão deixada pelo esposo de até um salário mínimo, ela vai receber a pensão, a aposentadoria dela, se ela acha que é mais vantajosa, e 80% do salário mínimo. Agora, se for entre um salário e 2 salários, ela vai receber 60%. Se for entre 2 salários e 3 salários mínimos, isso dá pensão por morte, ela vai receber 40%. Se for entre
3 salários e 4 salários, ela recebe apenas 20% da pensão por morte. E se for acima aí de 4 salários mínimos, ela vai receber 10%. Então eu trouxe um exemplo prático, só para ficar mais claro para a população entender. Uma segurada, se ela recebe uma aposentadoria, ela já está aposentada e recebe ali R$2.000, tá? Entendi. E o seu esposo, ele vem a falecer e deixa uma aposentadoria de uma pensão por morte com valor de R$998, hoje, com a legislação atual nossa, ela vai ter uma aposentadoria acumulada com pensão por morte no valor de R$2.998. Hoje, com as regras atuais. Tá. Agora, nesse mesmo exemplo, com a reforma previdenciária, será garantido para ela somente o recebimento integral dos R$2.000, que é mais vantajoso que o salário mínimo, tá? E apenas uma fração do valor menor do benefício. Então, nessa situação, considerando que ela vai ter um benefício aí de R$998, que é o mínimo deixado pelo esposo, aplicando nessa tabela progressiva, né, o total do benefício dela, ao invés de ser R$2.998, que seria os 100% dos dois benefícios, ela vai passar a receber R$2.798,40, que é essa fração de 80% do salário mínimo. Então, isso vai sendo gradativamente aplicado a depender do benefício e do valor que ela vai se optar. Então, tudo isso você vai ter que avaliar na época e no caso concreto. Ela vai poder optar pelo valor integral. Então, no meu exemplo, a pensão por morte dela seria salário mínimo. Não convém com ela receber 100% do salário mínimo, porque ela tinha direito de receber uma aposentadoria que ela já estava em gozo de uma forma 100%. Então, você vai ter que avaliar na situação em que o benefício for concedido, o valor da aposentadoria, isso se ela já estiver aposentada, tá? E o valor deixado pelo falecido na época do óbito, para ver qual dos dois vai ser mais vantajoso. Do vantajoso, ela opta 100% pelo vantajoso, e o outro benefício, ela vai receber apenas uma cota daquele benefício. Olha, doutor, eu fico cismado, né, ouvindo todas essas explicações do senhor aí, eu fico aqui pensando que não vai demorar, do jeito que vem vindo a carruagem aí, né, que vem atropelando o trabalhador aí, não vai demorar para que eles tirem essa opção de escolha também, viu? Olha, é brincadeira, viu? Porque, veja bem, hoje ainda está dentro desse sistema, mas daqui a pouco eles vão jogar uma PEC aí, que não vai, eles vão introduzir, vai ser isso aqui, pronto, acabou. A pessoa não vai ter mais nem o direito de escolha, né? Do jeito que vem vindo a situação, e não vai demorar para que isso aconteça. Exato, a PEC 06 ela traz ali algumas alterações, inclusive de retirada dos direitos sociais da Constituição, né? A desconstitucionalização desses direitos, ou seja, retirar as regras previdenciárias da Constituição para passar para ser alterada por proposta de lei complementar. Então isso ainda recentemente foi retirado, mas não totalmente, né? Então pode ser que aconteça que a reforma seja aprovada e posteriormente teve uma nova alteração. Então isso a gente não descaracteriza. E realmente nós estamos vivenciando uma instabilidade previdenciária. As pessoas elas não têm hoje, na realidade, uma garantia eficaz dos seus direitos, infelizmente. Óbvio que aqueles que já têm preenchido os requisitos ainda têm preservado as possibilidades de concessão. Porém, quem está numa perspectiva de aposentar, quem está numa perspectiva de conseguir um benefício, até porque já está trabalhando nessa possibilidade de futuramente ter uma aposentadoria tão desejada e tão batalhada, ela corre o risco sim de muitas vezes não conseguir atingir o mínimo existencial para conquistar aquele benefício. Então, realmente, é esse abismo que nós falamos no começo, social, ele, sem sombra de dúvidas, ele vai ser amplamente conquistado. Porque hoje, a situação que nós vivenciamos é a da população nossa, na pior das hipóteses, conquistar o seu benefício. Então, suponhamos que a pessoa tenha trabalhado um certo período, mesmo que ela não tenha uma idade mínima, ela contribuiu para aquele período. E muitas vezes nós pegamos na situação de um segurado que é aposentado por tempo de contribuição, 35 anos trabalhados, a média hoje são pessoas que têm mais de 53 anos de idade. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas continuam na vida laborativa. Sim. Ou seja, elas continuam contribuindo para o sistema previdenciário. Então, é um ponto óbvio que nós vamos ter sim que ter algumas alterações previdenciárias, vamos ter sim que ter análise de contribuições, mas eu creio que a retirada do direito social que foi tão conquistado, tão duramente conquistado desde 1988, né? Nós temos esses direitos sociais nossos aplicados na nossa própria Constituição e, consequentemente, nas nossas leis previdenciárias.
Então eu vejo como um critério agressivo à população de um modo geral, tá? Eu sou totalmente a favor de uma reforma previdenciária, isso eu sou claro em explicar, mas eu sou contra essa PEC 06. Algumas alterações são justificáveis, porém, de um modo geral, ela é extremamente agressiva. E é isso que a gente fica mais temerário, porque um dos pontos é a falta do conhecimento chegar até a população. É coisa que eles não deixam, né? Exato. As informações, já que é para ter uma PEC aprovada, uma proposta, nós estamos lidando com direitos sociais, nós vamos ter uma alteração histórica no país. Né? Sem dúvida. Então isso deve chegar ao conhecimento da população de modo geral, para que quando você vá discutir se você é a favor ou contra a reforma, você tenha fundamentos para realmente basear a sua conclusão. Né? Muitas pessoas são a favor da reforma, mas infelizmente desconhecem o texto da PEC 06. É isso que é agressivo, é isso que é triste a gente ouvir. Né? Então, hoje todas as informações que você passa sobre a PEC 06, sobre a proposta que você é contra, essa aplicada, as pessoas infelizmente se levam para o lado partidário, e não é esse o objetivo. Perfeito. Não é o objetivo não é esse. Independente do governo que esteja na atualidade, obviamente que a PEC 06 não foi trazida somente por esse governo. Ela já vem sendo batalhada, estudada a outros governos, né, anteriores. Então, independente do governo que se encontra na atualidade, o objetivo nosso, particular meu, é trazer de uma forma técnica e jurídica e apartidária as informações corretas, para que a população consiga ter esse conhecimento da gravidade da PEC 06. Então, infelizmente, as pessoas estão deixando passar essa possibilidade de batalhar pelos seus direitos. A Previdência Social, eu tenho tranquilamente para provar esses dados que não tem como quebrar. O sistema previdenciário não quebra. Primeiro que não foi apresentado nenhum cálculo atorial. Isso é um ponto que nós já ficamos com uma dúvida. Segundo, que nós não podemos pensar que a Previdência Social ela só é mantida, só é constituída por contribuições do empregado e do empregador. A Previdência Social, como nós já tivemos oportunidade de citar aqui, ela é amplamente, digamos, abastecida, amplamente existem possibilidades de outras fontes de renda. Então, não apenas esses dois tipos de empregado, empregador, tudo que você vende, o que você compra, existem tributos previdenciários, concursos de prognósticos, isenções fiscais. Então, esses pontos, eles deveriam ter sido avaliados antes, para depois, agora sim, você, na possibilidade de entender que existe o superávit ou o déficit previdenciário, aí você realmente retirar direitos previdenciários. Olha, o senhor colocou muito bem da forma, né, que infelizmente ainda esses governantes, esse pessoal que está aqui, né, fazendo toda essa mudança aí, eles pensem partidariamente. Infelizmente, ainda é a cor do partido, é o que o presidente do partido manda, eles estão lá para ser marionete na mão desse pessoal. Infelizmente ainda, o nosso país ainda continua aí, ou é vermelho, ou é branco, ou é preto, ou é azul, tem uma cor partidária e tem uma pessoa que manda. É como eu digo às vezes aqui que sai as notícias, doutor, eu não sei porque tem 513 deputados. Se quem manda é só o presidente do partido, por que não põe só? Então que faça campanha só para o presidente do partido, põe lá 300 candidatos lá para concorrer, enche aquilo lá, sai o dinheiro do nosso bolso, nós temos que pagar esses canalhas aí para fazerem essas mudanças aqui. E aonde que eles fizeram? Eu não escutei nenhuma vez, o senhor que é mais inteligente que eu não escutei nenhuma vez eles fazerem a reforma deles, né? Não tem, né? Começar lá, vamos dar um exemplo aqui. Capaz, mano, bando de pilantra safado, viu? Você desculpa o desabafo aí, mas é lamentável a gente ver o povo brasileiro, trabalhador, aguerrido que é, passar por uma situação dessa e não ter. Ainda bem que tem pessoas, né, como o senhor aqui, que pode chegar nas pessoas e falar, ó, vai por esse caminho que é melhor, não vai por esse caminho que você vai acabar se lascando aí. E se lasca mesmo. Dependendo da informação que for obtida, vai perder dinheiro, vai perder direitos que já é dele, né? E vai jogar na mão desses canalhas aí, porque é brincadeira. Olha, agora são 10 horas e 29 minutos, tem mais gente conectado. A Daiane Henrique, conhece a Daiane Henrique? Conhece, né, doutor? Então tá bom, tá mandando um bom dia aqui. O Luiz Carlos Souza, o nosso querido Tentem, também tá mandando um bom trabalho. Obrigado, Tentem, pela audiência, seja sempre muito bem-vindo. E na sequência aqui, doutor, e como ficará a renda? Opa,
essa daqui eu já perguntei para o senhor. E na hipótese, né, de existir dependente inválido, terá alguma alteração também dentro desse sistema? Essa possibilidade ela foi realmente feita uma ressalva, né? Então, na pensão por morte, na hipótese da existência de um dependente inválido ou com uma deficiência intelectual, seja ela mental ou grave, o valor da pensão por morte ela vai equivaler a 100% da aposentadoria recebida. Então, nessa situação, realmente, o benefício ele não vai ter nenhuma redução na hipótese de um dependente inválido. Então, é uma das únicas possibilidades de receber a pensão por morte de forma 100%. Então, realmente é um benefício trazido ao dependente inválido. Vejo mais do que óbvio. Não podia nem ser diferente, até pela necessidade que exige. Então, é um benefício que não vai ter nenhuma afetação com a reforma previdenciária. Não podia nem ser diferente, porque só faltava também eles quererem mexer numa situação dessa, não tem um dependente aí, né? Olha aqui, doutor. E a reforma pode tirar o benefício de quem já recebe aposentadoria ou pensão? Ai, Jesus. Essa é uma dúvida muito corriqueira, né, Valério? As pessoas realmente têm são temerárias em relação à possibilidade de existir a reforma previdenciária e atingir quem já está em gozo de benefício. Então, é uma situação tranquila. As pessoas que já estão com um benefício ativo ou já têm um benefício com os direitos adquiridos, mas ainda não solicitou esse benefício, não serão afetados, tá, com a reforma da Previdência. Quem já está nessa situação, aposentado ou pensionista do INSS, não vai perder ou vai ter algum tipo de redução na sua renda, né? Uma mudança, na verdade, na legislação, ela não pode retirar o direito, né? Então nós temos aí o chamado direito adquirido. Nessas possibilidades de benefício que já estão em gozo, as pessoas já atingiram o mínimo dos requisitos para concessão, ou já estão recebendo, ou já têm o requisito, mas não solicitou, então essas pessoas não serão atingidas, os direitos permanecerão iguais, tá? Até porque quando a legislação ela costuma alterar, ela somente afeta, em regra, as possibilidades dali para frente. Então, é chamado de tempus regis acto, ou seja, o tempo rege o acto, né? O ato. Então, nessa situação, a partir da promulgação da proposta, né, é aí que vai se iniciar as alterações. Quem entrar no sistema, quem solicitar os benefícios, a partir dali que serão afetados pela proposta da nova Previdência. Porque já pensou? Formar uma revolução. Imagina se eles falam, não, quem já está aposentado a gente vai ver, vai tirar, vai acontecer. E essa regra aí de não perder o benefício é para todos os tipos de aposentadoria, por morte, por invalidez, quem já tem o seu tempo contribuído. Não vai mexer em nada disso aí por enquanto. Exato. Por enquanto, né? Exato. Pelo texto da PEC 06, essas pessoas, em regra, elas terão o direito de ser adquirido preenchido e não terão nenhuma afetação. Agora, nesse exemplo que você me passou da pensão, da aposentadoria por invalidez, corre o risco de, dependendo da situação, se a pessoa está em gozo dessa aposentadoria e o benefício é cortado, e após a reforma previdenciária ela vai solicitar o benefício, ela pode sim ser afetada em algumas situações. Olha aí. Então a gente vai ter que avaliar na possibilidade, no caso concreto, o tipo do benefício, né? Então a pensão por morte é um benefício, a aposentadoria por invalidez é um benefício que ela vai ser alterada em 2 pontos. Isso a gente pode trazer futuramente também com mais detalhes, mas o nome dela vai ser alterado, né? Não vai ser mais aposentadoria por invalidez, vai ser, na verdade, a aposentadoria por incapacidade definitiva. Esse é um dos nomes que vai ser aplicado, e com isso a cota do benefício vai ser alterada, ou seja, o salário do aposentado vai ser alterado em 2 situações. Primeiro, se a patologia incapacitante total e permanente que gerou direito ao benefício for decorrente de um acidente de trabalho, o benefício permanece 100% sem nenhuma alteração. Agora, se a patologia for de ordem natural, ou seja, uma doença comum, a pessoa ela vai iniciar recebendo 60% do benefício, acrescido de 2% a mais que ela tiver nos 20 anos de contribuição. Então, suponhamos que ela tem 20 anos de contribuição, a aposentadoria por invalidez dela vai ser 100% da média dos 100% de salário de contribuição. Se ela tiver ali 22 anos de tempo de contribuição, o benefício dela vai ser 62%. Isso vai ser acrescido a cada 6 meses que ela tiver mais contributivo. Então é uma aposentadoria que também será afetada nesses moldes, né? E certamente, assim como os outros benefícios, as pessoas que já estão recebendo, em regra, não serão afetadas, mas se tiver que fazer um restabelecimento, se tiver que fazer uma concessão nesse meio período entre a reforma e não a aplicação do benefício, ela pode sim ser afetada pela reforma previdenciária. Olha aí, gente. Olha
cada informação, hein? A gente tem que ficar muito atento a tudo isso, com essas mudanças, como o Dr. Marcos colocou muito bem, né? Não é só aí falar eu sou a favor ou sou contra, né? Esse a favor tem benefícios. Agora o contra tem muito mais. Tem muito mais coisa contra o trabalhador do que a favor. Então não vamos nos deixar aí levar por comentários maldosos que tem aí, né? Muita gente quer jogar, né? Jogar na imprensa, jogar nas mídias sociais, uma inverdade, né, doutor Marcos? Inverdade, porque muitas vezes a pessoa nem sabe do que está falando e coloca lá, não, tem que ser feita a reforma por causa disso, disso, disso. Mas na verdade não tem nada a ver. Valério, só para fins de exemplo, para deixar a população ciente, se entrarem na internet, digitar PEC 06, na Câmara dos Deputados, no site, você vai encontrar o texto na íntegra da PEC. São 156 páginas, que já teve uma alteração do relator, né, com mais 60 páginas. Então, isso a pessoa, se quiser ter interesse e ver realmente a realidade do seu direito, está aplicado ali o que vai acontecer. Um ponto que eu gostaria só de deixar frisado, que na PEC 06, nós já até tivemos a oportunidade de falar isso aqui, para a população, para o governo, realmente, os considerados ricos, que eles tantos falam, que realmente existe a necessidade da reforma para não beneficiar os ricos, aos olhos do governo, isso não sou eu quem estou dizendo, está no texto da PEC, pode ir na página 54, que as pessoas vão entender o que eu estou dizendo, o governo explica que os ricos são os aposentados por tempo de contribuição, que recebem um valor de até R$ 2.340. Falou, sim. Então, por que eles entendem que essas pessoas são ricas? Porque elas vão receber um benefício por um período maior do que a aposentadoria por idade. Porém, não tem uma lógica. Na aposentadoria por tempo de contribuição, você aplica o fator previdenciário. Então, a pessoa, quando ela aposenta, ela já deixa em regra para o sistema de, no mínimo, 40% do benefício. Ela já teve uma redução. Com isso, a pessoa continua trabalhando, contribuindo sem nenhuma retribuição do sistema. Isso não vai ter retorno mais, né? Exatamente. Então, essa contribuição pós-aposentadoria, ela não volta mais para o aposentado. Segundo, o aposentado por idade, ele tem condições de receber um benefício, obviamente com um período mais curto, por causa da idade dele, em regra ele tem, vamos colocar 10 anos a mais do que quem vai aposentar por tempo, 10 a 13 anos, só que a renda desse aposentado por idade, muitas vezes, ela é 100%, ela não tem nenhum redutor, então ele vai receber, obviamente, com um período menor, mas com uma renda maior, então automaticamente, nesse cálculo criado pelo governo, você não tem uma lógica, então não tem como estipular que os aposentados por tempo de contribuição, que recebem aí R$ 2.300, são considerados ricos, porque são pessoas, nós estamos falando de R$ 2.300, não estamos falando nem de 4 salários. Então, nessa situação, são pessoas que vão ser drasticamente afetadas. Então, os ricos, o acabar com um privilégio que é tão discutido na PEC 06, a gente não vivencia isso. A gente não consegue olhar e encontrar isso no texto da legislação. Quem vão ser afetados vão ser, sim, os aposentados do regimento geral. Então, a ideia do governo é uma economia de 1 trilhão e 700 bi aí nos próximos 10 anos. Desses 1 trilhão e 700 bi, 88% é regime geral. Ou seja, economia em cima do INSS. Então, a tendência é que, com o passar dos anos, a desigualdade ela aumente. Porque uma coisa é você pagar R$ 998 para aquela situação, para aquele segurado, aposentado, que vai viver somente com R$ 998. Ele não vai ter outra fonte de renda. Aquele benefício vai ser o benefício que ele vai, muitas vezes, servir como arrimo de família, para o seu núcleo familiar. Verdade. Outra situação é você dar um salário mínimo para uma pessoa que não depende daquele valor para viver. Ou seja, tem outras fontes de renda. Então não tem como você ter uma igualdade sem você fazer um cálculo atuarial, sem você fazer uma análise demográfica. Nós estamos num país muito grande. Temos aí milhões de brasileiros. Nessa situação, uma coisa é você aposentar uma pessoa com 65 anos no estado de São Paulo. Outra coisa é você aposentar uma pessoa com 65 anos de idade num Pará, numa outra região do Nordeste. Então são situações que, obviamente, a análise demográfica ela tem que ser feita para realmente você não manter uma desigualdade. Então, por isso da necessidade de cálculos atuariais e demográficos para chegar numa PEC 06, numa proposta apresentada igual, para a população realmente ter seus direitos preservados e não ter nenhum prejuízo. Olha aí, tá vendo? São coisas que, lamentavelmente, a gente precisa ficar muito atento, para que não receba informação incorreta e nem saia dizendo por aí inverdades. Agora são 10 horas e 39 minutos. Meu querido amigo Nivaldo Rodrigues
também já está conectado conosco aqui. Obrigado pelo carinho de todos vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos. Olha, aqui tem mais uma aqui, doutor. Você, né, acha essas regras da pensão por morte irão prejudicar ainda mais algum grupo diferenciado? Sem dúvida. Eita, Lalão, esse era meu medo. Entre as viúvas, ex-cônjuges, filhas e mães, né, que representam hoje 83%, que representam, na verdade, 83% das que recebem a pensão por morte do INSS, segundo o Anuário Estatístico da Previdência, as que irão sofrer mais, né, com essa situação da reforma serão as idosas. Pois entre, na verdade, entre as pensionistas, né, do INSS, 71% dessas pensionistas têm mais de 60 anos de idade. Ou até mais, né? Tem 60 ou até mais. E onde, sem dúvidas, nós estamos falando de uma faixa etária onde muitas vezes essa renda ela vai ser utilizada para os gastos ali com medicamento, a manutenção da sobrevivência, né? E até como forma de arrimo de família. Então, nessa situação, esse grupo diferenciado da pensão por morte, que serão mais afetados, sem dúvida serão os idosos. Os idosos, certamente, pela necessidade maior de uma fonte de renda para suprir as suas necessidades, com a redução dessas alíquotas, com a redução do benefício cumulativo, por exemplo, ela vai ter uma drástica redução da sua sobrevida também. Olha aí, que coisa, hein? Eu tinha até medo de fazer essa pergunta pro doutor e ele falar, né, que de fato alguém ia ser prejudicado com isso e a gente, né, não deixou de receber a resposta aqui que vai ser prejudicado. Então, nós precisamos ficar muito atentos. Olha, doutor, agora são 10 horas e 41 minutos. Peço desculpa aí, né? No começo aí da nossa entrevista, todo esse problema que deu com o nosso áudio aí. Desligou o cabo aqui da nossa CPU. Peço desculpa a todos que estavam conectados aqui também. E não quero mais tomar seu tempo. Eu sei que você está muito corrido, muito trabalho, muita coisa correndo atrás. Deixa eu só perguntar uma coisinha para você antes do senhor ir embora. Esse saque do FGTS de 500 conto, de 500 merréis, que eles estão propondo aí, e essa é uma pegadinha, não é? Esse é uma matéria bem complexa, né? Não é, Marquinhos? Eu faço as perguntas pra ele, gente, ele fica louco aqui comigo, sabe por quê? Eu xingo os deputados, os caras aqui, ele fica na dele, claro. Né? Ele não é besta, ele fica na dele. Mas quando eu faço as perguntas fora dessas coisas pra ele, do meu jeito que ele fica meio cabreiro pra responder. Mas eu tenho certeza, Marquinhos, que isso aí é alguma pegadinha, velho. Na realidade, a minha orientação é uma área mais específica, que seria a área trabalhista, mas a minha orientação é para que tomem cuidado, né? Procure realmente um profissional antes de fazer esse saque, para que você não tenha nenhum prejuízo futuro com o próprio trabalho, né? E aí você, na hora de realmente necessitar do fundo de garantia, você não conseguir conquistar. Olha aí, tá vendo? Vale a dica, viu, gente? Vale a dica. Vocês fiquem espertos com esse negócio aí, que essas coisinhas não vem nada de lá de cima de bonzinho, não. Pode ir lá, vamos pôr, né? Eles querem desviar o assunto de outra, principalmente dessa aposentadoria aqui, né? Da Previdência, eles querem desviar. Vamos deixar sacar 500 reais. Tá? Eles põem um limite, você vai lá, saca. Depois você esquece de sacar seu fundo de garantia. Vai demorar 10 anos pra você sacar. Isso eu acho que é o que eu penso. O Marquinhos não quer falar, ele tá no direito dele. Mas eu tenho quase certeza que isso aqui é uma grande pegadinha. E se eu tivesse, eu não ia sacar. Eu, do jeito que eu entendi aqui, pelas coisas que eu li, onde eu fui buscar as informações, fui direto no projeto lá, eu não sacaria. De fato, eu não, mesmo que eu tivesse direito, eu não sacaria de jeito nenhum. Isso é uma grande pegadinha. Vai ser que nem quando tomaram dinheiro lá na época do Collor lá. Realmente vai ter que tomar muito cuidado para analisar na hora da realidade de necessitar e tentar fazer esse saque e conhecer os direitos. Conhecer os direitos para que não tenha prejuízo futuro. Isso nós temos que avaliar. Então, o saque do fundo de garantia ele tem que ser muito cauteloso, tá? E preservando também os direitos trabalhistas. E isso é uma coisa que nós temos que estar ciente. Esse que é o grande problema, depois, né? Na necessidade, você não tenha nenhum prejuízo. Eu tenho quase certeza que isso aí, olha, eu fosse o 6 vai resolver a vida aqui então? Eu do 6 não mexi. Eu largava lá, vamos ver o que vai vir pra frente aí, né? Tá certo que tem muita gente aí desempregada, precisando de uma grana, vinha aí com, né? Se viesse com um negócio bem bonitinho. Mas do jeito que estão mascarando tudo isso aí, eu não acredito nesse negócio não. Pra mim é uma grande pegadinha e quem for lá e sacar esses quinhentão,
Para receber o resto do fundo de garantia vai dar um trabalho grande. Marquinhos não vai falar, mas eu tenho quase certeza que é verdade do que eu estou falando. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Nós estouramos todos os recordes aqui de audiência novamente, né? Cada vez que você vem aqui, a gente estoura todos os recordes aqui. Fico muito grato de ter aceito o nosso convite e já fica feito o convite novamente para a hora que puder e tiver um espaço, voltar aqui para a gente deixar esses nossos amigos aqui a par da realidade, da verdade do que vem acontecendo sobre essas reformas aí. Valério, eu agradeço novamente o convite, é muito importante esse trabalho seu para fomentar e dar espaço para nós trazermos para a população realmente as informações da realidade da reforma previdenciária. É um meio de comunicação muito importante, muito visado, né? E a população, de modo geral, é carente de informação. Então eu agradeço novamente o convite, agradeço aos ouvintes, as pessoas que nos acompanharam, né? Nos colocamos à disposição para assinar também qualquer tipo de dúvida e o convite obviamente já está mais que aceito, é um prazer estar sempre aqui com você, tá? E também desejar um bom dia a todos e um forte abraço. Olha que legal. Obrigado mais uma vez, né, ao Dr. Marcos Barros, advogado previdenciário, que veio mais uma vez aqui na nossa rádio, né, a brilhantar a nossa manhã aqui com informações importantíssimas, informações reais do que vem sendo essa PEC 06, dos benefícios e os malefícios que vão trazer aos nossos amigos, à nossa população, ao nosso Brasil. Então nós temos que ficar muito cientes e não faça nada sem um acompanhamento profissional, gente. Não faça. Nessas regras, nessas transições, quem quiser trocar o pé pelas mãos, vai sair perdendo. Obrigado pela companhia de todos vocês, mais uma vez. Muito obrigado de coração a todos que estiveram aqui. E mais uma vez peço desculpa aí no início a gente ter ficado sem som, mas ao vivo a gente sabe que é assim, né? Tem hora que os mar contato aqui derrubam a gente, mas a gente vai tocando o barco em frente. Espero vocês novamente às 12h30 no nosso Jornal da Tarde. Obrigado, valeu. Mais uma vez, muito obrigado, Marquinhos. Valeu pela sua presença aqui. Até mais, gente. Tchau, fui.